Gente, vamos para o nosso último capítulo de filosofia para acabar com tudo, já que acabou com história, vamos acabar com filosofia. E despedindo a última aula. Brincadeira, gente, a gente ainda vai se encontrar depois, né? Claro. É só a última aula, mas online, tudo, a gente se rasa a apostila, mas segunda-feira a gente está aí se encontrando para fazer aquela, né, online aí, para tirar dúvidas de prova e tudo, beleza? Então vamos lá, gente, é nosso último capítulo, estética também, de estética, arte, essas coisas. Nosso de agora nós vamos falar um pouquinho qual é a função da arte, tanto naturalista, formalista, pragmática. Tudo bem? Olha aí, vocês vão ver uns pezinhos, uns pezão, sei lá o que vocês acharem melhor, tá bom? Fica lá na Espanha. Bom, como a arte entra na sua vida? Leonardo, João Vitor, Karine, Manuela, Arthur, Ana Luísa, Ágata, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. E agora? Vocês vão bater em mim porque eu não falei o nome de todo mundo? É melhor cortar o vídeo, né? Gabriel. Ai, meu Deus. Maria Clara. E aí, quem mais? Todos vocês. Todos vocês. Como a vida, né? Como a arte entra dentro da vida de vocês? Hein? Pensa, responda no YouTube. Já que é nosso último vídeo, responda, gente. Deixa a professora feliz. Mas é possível estar distante de uma obra de arte e ser instruído por ela? Por exemplo, uma obra de arte que está lá no outro país e você vê por foto, mas você acaba se sentindo te inspirando para algo, né? Vocês, meninos e meninas, contribuem com variedades artísticas para a construção da personalidade de vocês. Vocês fazem isso? Vocês acham que a arte ajuda vocês a formar a cabeça de vocês? A arte, ela está distante de uma realidade? Não pense na aula que nós já tivemos, de medieval e de moderna, ou da grega. Pensa no hoje. A arte, ela é desvinculada da realidade? O que vocês acham? Pausa o vídeo e responda antes de continuar. Para depois vocês verem se vocês estavam certos. Sejam bem honestos. Lembra do segundo bimestre a ética, beleza? Vamos lá, gente, então. As funções da arte, né? Já que a gente já estudou, então, sobre a filosofia, a arte grega medieval renascentista, já deu para perceber que todos os períodos de história, né, a arte sempre tinha um objetivo. Ela sempre estava voltada para algo específico, né? Ela tem propósitos diferentes e depende do interesse da pessoa que vai contribuir e também com aquelas pessoas que vão analisar. E entre essas funções da arte, a gente pode destacar 3, né? A utilitária, conhecida como pragmática, a formalista e a naturalista. Bom, os nomes, eles parecem bem estranhos, né? Mas as ideias são bem interessantes. Vamos ver isso daqui, ó. Lúcia, ontem eu fui ao cinema ver Os Anos de JK. Foi muito interessante. Mostra a construção de Brasília, o início da indústria automobilística. Vera. Eu não gosto desse tipo de filme, não. Quando vou ao cinema, quero me divertir. Sabe? Entrar numa história, ver como é a vida das outras pessoas em outros países. Você viu A Namorada de Aluguel? É sobre a vida de adolescente numa cidadezinha americana. Muito interessante. Não vi, não. O meu namorado faz curso de cinema e detesta esse tipo de filme.
Então só assistimos a filmes um pouco complexos. Às vezes é até difícil de seguir a história. A mulher até ficou sem graça. E aí? Com base dessa história que vocês ouviram agora, né? O texto, ele sugere que a arte tem alguma função? Qual seria ela? A B. Gosta de ver filmes difíceis de entender? Explique. Quando você vai ao cinema, qual tipo de filme que você gosta de assistir? Imaginando que os meninos vão responder, eu adoro filmes dos Vingadores da Marvel. E que as meninas podem dizer, ai, eu adoro Bela e a Fera. Brincadeira, tá, gente? Vocês podem gostar o que vocês quiserem. Mas respondeu essas daí, tá bom? Vamos continuar. Para vocês entenderem, então, o que é a pragmática. Desculpa. Então, nós chamamos pragmática, mas ela tem também uma função utilitária, que quer dizer o quê? Que a arte ela tem a função de levar para as pessoas apreciar, refletir sobre outra coisa que não é a própria arte. Por exemplo, a arte não é valorizada por si mesma, mas por aquilo que ela pode indicar, ensinar a fazer refletir sobre algum tema específico. Sabendo que a arte tem uma função pragmática, a gente pode dizer aí que essas relações, ela estabelece conexões entre o novo conceito aprendido e as formas de arte produzida durante a história. Eu não sei se eu já passei filme para vocês assistirem, se eu mandei assistir algum filme que para vocês pouco interessava, não lembro agora. O 8º ano eu sei que passei agora esses dias. Bom, comenta aí se eu passei algum filme para vocês, tá bom? Mandei vocês assistir algum filme que para vocês era pouco interessante, mas vocês vão entender então que ela não estava sendo valorizada como uma arte, por isso que é pragmática, mas é para indicar e ensinar alguma coisa para vocês refletirem, entendeu? Com base de algum filme que eu passei para vocês, que tem ideia que tem a ver com algum assunto que nós estamos aprendendo em história, por exemplo. É uma pragmática, tá? Mas durante a Idade Média, por exemplo, a arte produzida ela apresenta uma finalidade, educação de pessoas, né? Educar as pessoas com as ideias pregadas na religião, né? Que é o catolicismo. Então a gente vem tendo em vista como as pessoas elas eram analfabetas, a grande parte, né? A maior parte era analfabeta. A arte era só de forma pedagógica, ou seja, para ensinar a religião, né, aos fiéis sobre o evangelho, né? A escultura e a pintura fazia a igreja retratar as passagens principais bíblicas, justo por eles serem analfabetos, porque não sabiam ler. Então, isso era para ensinar eles a ter temor a Deus, na ideia do que a Bíblia está dizendo. Isso era uma pragmática medieval, através da arte, né? Através das esculturas, essas coisas. Tudo bem? E aí a arte medieval ela não foi a única a representar os motivos religiosos, porque entre outras civilizações como os egípcios, eles também fizeram uma arte pragmática na forma da crença deles. Por exemplo, o que os egípcios, vamos voltar lá no 6º ano, eu sei que vocês já estão indo para o 8º, mas vamos voltar no 6º. Qual foi a maior característica dos egípcios, né? Da morte, a morte ela sempre foi presente na vida deles, que era a ideia da pós a morte, a vida após a morte, né? Existia aí um lugar para eles. Então os egípcios pregavam muito isso, e quando morria, tinha aquela ideia de arrancar o coração e colocar na balança, se ela pesar o mesmo que a pena, ela pode ser mumificada e que sabe que a vida dela será junto com um faraó, né? Com os deuses, enfim. Tem tudo aquilo que vocês já estudaram, não vamos voltar sobre isso. Quem quiser voltar falar sobre o assunto é só ir no Egito, desculpa, só ir no Egito, só no YouTube e procurar,
tá bom? Mas aí, ó como é que a morte é retratada, né? Eles desenhavam, então isso é uma mensagem, uma arte pragmática. Tudo bem? Então, quando os faraós morriam, eram sepultados em tumbas praticamente idênticas à sua própria resistência. Então, era desenhada a vida deles, né? Também. O símbolo religioso está em toda parte, né? Que o faraó ele ia ser ressuscitado. Então, a educação religiosa, ela não é uma única função pragmática da arte, claro. Ela também ocupa outros temas, como eu mesmo acabei de citar para vocês. Eu não sei se eu passei um filme para vocês que tivesse a ver com o que nós estivéssemos aprendendo. Eu pedi para vocês assistirem Lutero, não foi? O filme do Lutero foi bem no início da pandemia, não foi? Eu pedi para vocês, lembrei de um. Não sei se eu pedi o 1492, que é quando os espanhóis chegam aqui no Brasil. Brasil não, na América. Enfim. Então, a pragmática, a função pragmática, ela pode estar na arte, ela faz parte da arte, mas ela não só religiosa, ela pode estar na política, na cultura, sociedade, entre outras diversas coisas. Então, uma arte que ela tenta ensinar através da arte, ela ensina algo, o objetivo dela, então, é pragmática. Então, é uma obra para ensinar as pessoas. Por exemplo, música também. A música a gente já trabalhou várias vezes. Eu já mostrei música para vocês. E a música, ela tenta, dependendo da música, ela vai te ensinar a algo, não é verdade? É uma arte pragmática. Tudo bem? Bom, aí vamos supor aqui, Às vezes eu me sinto tão enojado com a situação do mundo que nem consigo terminar minha segunda torta de maçã. Aí observa a pessoa. O que é, né? O que a pessoa está carregando ali na cabeça? Quer dizer o quê? O que vocês acham que essa pessoa é? Uma criança, né? Certo? Bom, vamos ver se vocês entenderam, né? O que o artista quis dizer com a frase acima? É só basear na imagem e na frase que vocês vão entender. E é o que a imagem está sugerindo, né? Ela está diferente do que está falando da frase? Você concorda com a ideia do artista? E por quê? Na sua opinião, Banksy conseguiu atingir um objetivo que queria? Qual era o objetivo? Vamos ver se vocês entenderam se isso foi uma arte pragmática? Que isso é uma arte pragmática. Mas vocês conseguem entender? Às vezes eu me sinto enojado com a situação do mundo, que nem consigo terminar minha segunda torta de maçã. Se a pessoa tem a segunda torta de maçã, quer dizer o quê? Que a pessoa, ela é, né? Tipo assim, só quero que vocês reflitam. E a imagem é de uma pessoa que tem duas tortas de maçã? E por que ela tem essa coroinha aí? É porque ela pôde comprar? Ou porque ela achou e, pelo menos para, né, achou no chão, sei lá. Pensem nisso para responder essas questões, tá? Firmeza, gente? Bom, vamos falar da função naturalista? Então, gente, a função naturalista ela já é diferente, né? A função da arte que ela busca levar a pessoa, né, o espectador, a quem está vendo a obra, a pensar a respeito do conteúdo que está representando, né, que está apresentado com as características. Então, é uma forma de pensar na arte como ela surge bem cedo, lá ainda nos gregos, do século V a.C., que era a ideia de imitar, copiar a realidade de escultura, pintura, tudo aquilo que a gente já viu. Mas vamos observar essa imagem aqui. Quem é esse cara aqui, Vocês vão aprender no 8º ano sobre ele. Tá fácil, Dom Pedro I, certo? Tá escrito aqui embaixo. Então, quando a gente observa a imagem do Dom Pedro I, ele então vem remeter o quê? Remete à pessoa do Dom Pedro, né? A um homem político, o que ele representa, né? Ou o que representou naquela época. Não há, portanto, uma preocupação na
na expressão dele, por exemplo, ou a técnica, ou a criatividade do pintor. Mas o principal elemento era ser observado o assunto tratado, Dom Pedro. Não tem algo para representar, observar a característica, a expressão dele, tá feliz, triste, o que tem ali no fundo. Tipo assim, é Dom Pedro. É mais isso daqui. É uma arte mais naturalista. É o assunto, você observar o assunto tratado. Que assunto se trata? Dom Pedro, acabou. Entendem? E a formalista? A função formalista, ela já destaca a preocupação com a forma adotada de confeccionar uma obra em questão. Por exemplo, né, o interesse especial na obra, pode ser pintura, escultura, é o significado que ela vai oferecer para você. Então, assim, não tem interesse naturalista ou pragmático na função. Ela está mais preocupada em compreender os princípios artísticos, a forma de organizar ela. Por exemplo, né, compreender uma obra de arte com base da ideia do formalismo é entender alguns elementos. Quem foi o artista? Talvez isso em artes vocês já aprenderam, né? Quem foi o artista? Que recursos ele utilizou para a obra? Qual o estilo artístico utilizado para ele, né? Que ele usou. Então, você vai ler uma obra de arte na ideia, então, formalista, um formalismo, que tem que se atentar e organizar o que ela foi estudada, né? Por exemplo, aí, ó, análise da Mona Lisa, do Da Vinci, que a gente já viu lá na aula anterior, no capítulo 2. Então, a gente vê o quê? O que a gente pode observar? Ela é formalista, certo? Então, a gente observa ela como ela apresenta uma mudança de coloração, que sai do marrom e se aproxima no azul esverdeado. Podem pegar a apostila de vocês e comparar ou olhar pela internet, né? A pele, ela tem um contraste com tons escuros para aparecer de modo claro e iluminado, né? Então, ou seja, que ela está em um local com iluminado, mas aí a pele eles pintam uma parte escura assim só para dar uma sombra. Dá para entender? Para quem desenha, quem pinta, vai conseguir entender essa parte. E o volume do retrato é possível graças ao uso de sombreamento do claro e escuro que a gente consegue ver o relevo, né? Entre outras, a gente pode pensar assim da arte formalista, por exemplo, né? O que pode representar a profundidade, quem está à frente, quem está atrás. Se eu vou desenhar numa única coisa, quem está lá né? Se eu quero pintar alguém atrás, eu vou ter que fazer ela como? O tamanho da pessoa, quem está atrás, é o mesmo tamanho da pessoa que está na frente? Então, são essas coisas que eles observam que trazem, então, a ideia do formalismo. Tudo bem, gente? A arte precisa ter uma função, então, para vocês, gente? Ela precisa ter... O que vocês acham das três, né? Tipo assim, certo? E aí, vamos lá. Retomando aquela história do JK, né? Que a Lúcia foi assistir o filme do JK, e aí tenta responder se aquilo foi um interesse pragmático, naturalista ou formalista. Agora que vocês aprenderam isso daqui, tá? E explique por quê. Para ver porque às vezes vocês podem chutar e acertar, certo? Joguinho. A gente pode fazer joguinho depois, quando vocês acharem, a gente estiver aí, ó, no online. Lembre, fala, professora, vamos fazer o joguinho, tá bom? Aí a gente faz, certo? Bora continuar. Então, o feio ou o bonito, né? Também faz parte da filosofia da arte, né? Que é a questão da estética. Pois a estética, ela faz a gente refletir sobre duas ideias bem comuns, muito comuns. Quando a gente fala de arte do feio e bonito, por exemplo, a arte pode ser feia ou a arte, para ser arte, precisa ser bonita?
ela pode ser feia e bonita ao mesmo tempo? A beleza é algo que varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar? Ou ela se encontra nas coisas? O que vocês acham, né? Esse feio e o bonito. E aí a história da filosofia, se a gente vai analisando a história da filosofia, você vai ver sobre o belo. O belo, ele é pensado de diferentes maneiras. Enquanto alguns filósofos alegaram que o objeto é belo por si mesmo, outros já acreditavam que a beleza está diretamente relacionada àquele que o observa, né? Tipo, uma obra de arte é sempre bela para todos? De repente, eu posso achar que como é que é o nome da obra do Adão lá? Criando Adão lá, é uma coisa muito bela. A criação do Adão é bela, já para a Manuela não é. Entendem? Então, tipo assim, tem alguns filósofos que já vai ser diferente, mas isso a gente vê na filosofia do ano que vem. Tá bom? E aí, gente, a gente termina o nossa última parte. É muito fácil. Esta função de arte tem o objetivo de conduzir o espectador da obra a pensar a respeito do conteúdo nela apresentado. É o A, B ou C? O que vocês acham? Né? Será que é a C? Porque, ó, pensar na obra a respeito. O que ele tem no conteúdo? É a C? A B? A? Tanto faz, vocês vão responder. Leva a pessoa a um reflexo sobre outra coisa que não a própria arte. A arte não é valorizada por si mesma, mas por aquilo que ela pode apontar, ensinar e fazer refletir sobre algum tema específico. A, B, A, B, C. E a outra? Esta função se destaca pela preocupação com a forma adotada para a confecção da obra em questão. Tá muito fácil o texto, né, gente? O interesse especial é na própria obra. O que ela vem oferecer para a gente? É uma preocupação nos princípios artísticos? Vocês que vão responder. Tudo bem? 2. Observe a imagem e responda. Qual é a função desta obra de arte? Qual a função dessa, né? O que ela quer passar para vocês? Certo? Tô dando um zoom para vocês observarem, mas olhem aí na apostila também. Tudo bem? Então, vocês vão responder aí, tá? 3. Se você construir uma obra de arte, qual função você abordaria? Por quê? Qual daquelas 3? Pragmática, né? Naturalista? Tudo bem? E aí, essa daqui, para acabar. Ok? Obrigado, gente. Valeu. Essa foi a nossa última aulinha de... Quem vai continuar comigo será as pessoas aí que terão recuperação, alguma coisa, a gente vai observando, tá bom? Não esqueçam, então, que já que capítulo 1 para entregar quarta, capítulo 2 quinta, e esse vocês podem me entregar até sexta, dia 27. Lembrando que dia 27 é online, que tem reunião de pais na escola. Tudo bem? Beijo no coração de todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Segunda a gente se vê online aí. Homens de mulheres, mulheres de homens. Beijo no coração. Tchau, tchau.